Um marco na história do Vasco da Gama. Não se fala de outra coisa no futebol brasileiro que não seja a chegada de Leila Pereira no Vasco da Gama. E neste vídeo a gente vai colocar um compilado aqui de como que tudo começou e para você ter ideia, a Leila já tem uma influência muito grande nos bastidores do Vasco da Gama. Existe aí negociações em curso entre a ICAP e o pessoal da Crefisa, inclusive aí com reunião agendada para os próximos dias. Então a gente vai colocar esse compilado, né? Uma matéria muito bem feita pelo canal Mundo Vascaíno, para a gente entender melhor essa situação. E vários clubes estão com medo aí do Vasco da Gama, porque já se fala aí no investimento que seria em torno de R$ 1 bi. Vamos colocar aqui para a gente ver toda essa trajetória aí, como que a imprensa está tratando disso. Vamos lá, vamos colocar aqui para você, torcedor vascaíno, acompanhar. Vamos lá. Estamos colocando aqui, vamos lá. Nada. Mas meu pai, que é falecido, era vascaíno, e meus dois irmãos são vascaínos. Eu tenho sempre uma conversa que a Crefisa vai comprar o Vasco, vai financiar o novo estádio do Vasco, a Leila é Vasco. O que tem de verdade nisso? Tem algum plano? A Crefisa vai patrocinar o Vasco? Tem alguma história? Não. Martim, a Leila não é vascaína. Eles falam isso porque meus irmãos são vascaínos. Meu pai era vascaíno. E uma vez, um negócio muito engraçado. Quando o Palmeiras foi campeão, foi em 2018, né? Foi em São Januário, gol do Davidson. E o Palmeiras foi campeão lá em São Januário, eu estava lá em São Januário. Eu era conselheira. E os torcedores do Vasco me viram, eu estava lá no camarote, né? Me viram e aí começaram, tia Leila, ajuda o Vasco. Eu falei, mas que ajuda o Vasco? Eu sou palmeirense. Não ajuda o Vasco. Não, tia Leila, você é vascaína, eu sou vascaína. Começaram a cantar, au, tia Leila é bacalhau. Eu falei, que bacalhau, gente. Mas sabe o que é isso? É carinho que o torcedor tem pela presidente do Palmeiras. Mas não vai investir, isso seria uma mudança. Pedrinho, caso você seja eleito presidente do Vasco da Gama, eu tenho interesse em colocar o nome da Crefisa no name right do São Januário. Não, Márcio José. Obrigado. Muita gente acreditando que a presidente do Palmeiras vai comprar a SAF do Vasco. E essa impressão se dá pelo empréstimo de R$ 80 milhões feito pela Crefisa ao Vasco da Gama. Importante registrar que esse empréstimo acontece depois de o Vasco consultar 60 instituições financeiras. E a Crefisa foi a escolhida por oferecer as melhores condições. O Vasco vai ter 1 ano para começar a fazer o pagamento desse empréstimo. Os juros de CDI mais 7%. Essa foi a condição do acordo. Mas tem uma coisa que chamou bastante atenção. Por conta desses R$ 80 milhões de empréstimo, a Crefisa tem até junho de 2026 o poder de dar aval ou não a um eventual comprador da SAF vascaína. A Crefisa ao Vasco. Eu acho que esse é um problema para o futebol brasileiro. Eu não sei se o brasileiro médio entende como funciona o mercado financeiro, mas deixa eu te dizer, quando você, Rodrigo, vai pegar um dinheiro no banco, um empréstimo, o que o banco pede de garantia para você? Algum ativo real, alguma coisa que você tem. Um imóvel, tá certo? Um barco, um prédio. Os Vasco são um ativo real. Eu acho que quem pede as ações como garantia está dizendo que quer virar dono. Eles negam, né? Tanto o Vasco quanto a Leila dizem que não existe essa intenção. Cara, eu vou dizer para vocês, mercado financeiro, você compra, você empresta dinheiro, a garantia, as ações do negócio. Rodrigo, não precisa dizer para bom meia. Isso é muito básico no mundo corporativo. O movimento é muito claro. E ele não superou a barreira dos 20%, porque isso seria um gatilho para você ter que ser considerado, por exemplo, uma parte que não é só financeira. É como se você estivesse realmente botando um pé dentro do clube. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que isso é um movimento, né, de desembarque de um clube para você embarcar em outro daqui a pouco. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você vê problema dentro do contexto do... Eu acho que nós temos um caso de conflito clássico aí. Como é que pode? Quem é dono de uma empresa, que trabalha num clube, cujo maior patrocinador era esse, que é credor de um outro clube, que a garantia são as ações. Detalhe, isso tudo se anunciado no dia que o Vasco perde de 3-0 para o Palmeiras, em 20 minutos. Acho que isso é complexo. Mas legalmente não tem problema, né? Eu acho que tem algumas coisas que é ser feita a mulher de César, né? Não precisa ser honesta, tem que parecer honesta também. Então, para quem se posiciona como baluarte da correção, como é que fica isso? Aos olhos de todos. Eu acho que isso não pode. São dois clubes de grandeza nacional, são dois dos clubes de 5 maiores torcidas do Brasil, tá certo? Que disputam competições comuns, como Copa do Brasil, Brasileiro.
Como é que faz uma relação dessas? Eu entendo que isso aí, na minha opinião, isso tem um conflito intrínseco ali. Eu entendo que, isso é ilegal, isso não é ilegal, para mim é só imoral. As condições. E a pergunta, será que a Crefisa pode comprar o Vasco lá na frente? Há conflito de interesses? Está aí na tela, olha aí, ó. 80 milhões, garantia 20% das ações do Vasco. Então, se o Vasco não pagar, né, esse dinheiro vai para a associação, né, o Rodrigo? Não, para a SAF. Para a SAF. SAF, Porque beleza, a associação pra hoje SAF. manda na SAF, né? Isso, exato, perfeito. Ela é a controladora da SAF. A decisão judicial mantém, então, o Pedrinho, a associação, mandando na SAF. Então, se o Vasco não pagar 20%, fica com o Grupo Crefisa, condições CDI mais 7%, carência de 12 meses, ou seja, vai entrar o dinheiro e o Vasco vai começar a pagar um ano depois e vai ter um prazo de pagar em 3 anos, certo? Então, são 4, um ano de carência e mais 3 para pagar lá na frente. Obrigações, não muda os sócios sem autorização da Crefisa até junho de 26, preferência para novos empréstimos, valuation da SAF do Vasco, 1 bilhão na venda da 777, fatos relevantes, não há negociação para venda da Crefisa, segundo o Vasco, o valor das ações é maior do que o empréstimo. Rodrigo, detalhando, o Pedrinho falou que fez uma espécie de carta convite, né, recebeu várias propostas, que a melhor o Paulo Maciel, não vejo nenhum problema, o Vasco foi ao mercado, a Crefisa apresentou, ela vive disso, de emprestar dinheiro. Agora, o que eu mais quero saber é o que está por trás, né? Eu começo a ouvir aqui e ali, de que lá na frente, em janeiro de 28, talvez a Crefisa seja dona da SAF do Vasco. Então, causou muita discussão esse empréstimo, porque também aconteceu no dia do jogo do Vasco e Palmeiras. Vamos colocar aqui que ninguém tem nenhum dado que mostre nenhuma relação do jogo com esse empréstimo, que inclusive já vinha sendo negociado anteriormente. A gente pode até discutir que talvez não aconteceu no momento ideal, mas não tem nenhuma relação, enfim, entre essas duas coisas. A operação do empréstimo é comum em recuperação judicial, você tem que levar para a recuperação judicial, é para o fluxo de caixa do Vasco, para ele poder gastar no dia a dia ali, porque tem déficit de dinheiro, né? As condições também são normais, a questão é 20% de garantia de ações da SAF para esse pagamento. As ações valem mais. Por exemplo, quando a 777 comprou, elas valiam em torno de 200 milhões de reais. É porque você coloca um bem maior. Então não é que a Crefisa, digamos que o Vasco não pague, que ela vá, tô comprando 20% do Vasco por 80 milhões. Segundo a da diretoria do Vasco, pessoas que eu conversei, isso não aconteceria. Você teria que fazer uma avaliação de quanto e tal. Hoje, segundo a diretoria do Vasco, não tem nenhuma conversa sobre a Crefisa comprar a SAF do Vasco. A conversa do empréstimo foi feita pelo Lamáquia, o marido da Leila, né? Ela não participou em nenhum momento, segundo os dirigentes do Vasco, né? Quem participou foi ele. Se você lembrar, um ano atrás, a gente já teve essa discussão de que ele chegou a negociar ali para ver se tinha alguma possibilidade de comprar a SAF do Vasco. Isso pode acontecer no futuro, porque o que acontece? Se o Vasco não pagar, esses 20% teriam que ser transferidos para a Crefisa, 20% das ações. Só que não seria, segundo o Vasco, numa avaliação pau a pau. Você teria que fazer uma consideração ali para ver quanto que daria os 20% e tal, mas não é essa ideia. Embora já tenha acontecido, eu estou ouvindo muito do mercado essa discussão. Parece ser o início de uma compra, porque já aconteceram outras SAFs que aconteceu a mesma coisa. Começa com empréstimo e depois vira uma compra. Parece um adiantamento. Só que, segundo o Vasco, não existe essa conversa hoje em dia. Então, vamos colocar, vai acontecer no futuro? E pode acontecer no futuro. A gente não tem como descartar, né? E a Crefisa tem essa possibilidade de vetar uma venda de SAF pelo menos até junho de 2026. Que é mais ou menos um ano. Ela, na verdade, tem 3 anos, são 2 anos para pagar aqui, só para deixar claro, Massini. Ia convocar a Leila para fazer um depoimento sobre a compra pela Crefisa, o empréstimo da Crefisa para o Vasco. A resposta é assim: o Conselho Deliberativo até pode, mas agora, no caso concreto, é muito frágil. A empresa não é mais patrocinadora do Palmeiras. A história posta de pé é que o Vasco foi ao mercado. Enfim, usaram a boneca dessa vez para mitigar bastante eventual contaminação, permitindo a ela esculachar quem ia questionar sobre isso. E é verdade. Não tem um critério, não tem uma relação. O Palmeiras, a Leila é presidente do Palmeiras e presidente da Crefisa. Mas são 2 empresas distintas. É como quando, mal comparando, o Silvio Berlusconi era proprietário do Milan e do Grupo Fininvest e ele comprava o Monza. O que tinha a ver? Aí tinha até a ver, porque aí ele não podia ser presidente de 2 clubes ao mesmo tempo. Então o Adriano Galliani era. Aí tinha um conflito de interesse. Mas no caso aqui, a Crefisa não está comprando o Vasco. Se comprar, se acontecer, por que a gente conjectura a compra? Porque o Pedrinho disse e admitiu lá atrás que fez contatos com o que ele chama de o seu Zé para, eventualmente, comprar a SAF do Vasco na crise com a 777. Então, meus amigos, está aí toda a imprensa falando sobre a chegada da Crefisa desde o início, a gente colocou aqui até o final, né, o PVC, explicando toda essa situação. O presidente do Flamengo já dá como certo aí outras agremiações também, né? E está muito quente aí, inclusive tem uma reunião aí agendada, uma conversa ainda embrionária,
sem pressa, para que se chegue a um acordo com a ICAP aí, para a Crefisa ser majoritária no Vasco da Gama. Seria um marco fantástico aí para a história do Gigante da Colina. Deixe a sua opinião aí. O Isante Spira, falador, passa muito mal falador, e deixa a sua opinião aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.